Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula, a você líder master avançado de desbravadores. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que você vai usar muito na sua trajetória durante o ano no clube, que é eventos e cerimônias. Então nós vamos aprender algumas dicas, nós vamos dar alguns conselhos, algumas orientações, tudo isso para fortalecer a sua liderança e ajudar você no dia a dia lá com as crianças a fazer uma programação que seja inesquecível, tá bom? Então aperte seu cinto aí e vamos juntos nessa aula que eu tenho certeza que vai ser muito legal e de muito enriquecimento para você e para sua liderança. Bom, quero começar dizendo que o ser humano, de maneira geral, ele gosta de cerimônias. Nós somos seres simbólicos e é por isso que o Clube de Desbravadores aproveita isso, porque nessa faixa etária dos 10 aos 15 anos é o momento em que as crianças estão mais sensíveis para que a cerimônia lhes marquem. E para isso eu coloquei aqui um texto de Ellen White, no livro Educação, páginas 42, onde ela diz que as cerimônias testemunhadas em Jerusalém, em conexão com o culto pascual, a assembleia noturna, os homens com seus lombos cingidos, pés calçados e bordão nas mãos, a refeição apressada, o corteiro, os pães asmos, as ervas amargosas, a repetição da história do sangue aspergido em solene silêncio, o anjo da morte e a grande marcha para a saída da terra do cativeiro, tudo era molde a estimular a imaginação e a impressionar o espírito. E é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela mantém várias cerimônias na sua liturgia. Com certeza você conhece várias delas: casamento, dedicação de criança, batismo. São cerimônias que marcam, cerimônias espirituais de vida eterna e que marcam a vida. E no Clube de Desbravadores nós partimos com esse mesmo princípio. Então, eu quero que você saiba que uma cerimônia, ela não pode ser leviana ou inatingível em seus significados. Ela deve ser formal o suficiente para inspirar reverência aos significados e alegre para agradar as pessoas e com duração adequada para não cansar. Então, essa aqui é a chave do sucesso, é a receita do sucesso para que a sua cerimônia dê certo. E você, líder, vai ter que conduzir diversas cerimônias e eventos ao longo do ano no Clube de Desbravadores. Então, a ideia é que você saiba organizar, você saiba fazer, porque da sua liderança vai depender muitas coisas que vão trazer uma estrutura boa para o clube, uma disciplina importante para o clube e, acima de tudo, a participação e o desejo da criança estar no clube, que muito tem a ver com as cerimônias e os eventos. Você vai ver aqui ao longo da palestra. Portanto, eu quero começar dando umas dicas para uma boa cerimônia. Primeira, faça uma lista e siga os materiais e preparativos daquela lista que você fez. E vá seguindo e vai fazendo um check-in, vai marcando aquilo que você está fazendo, vá dizendo aquilo que você tem feito para os seus líderes e vá retirando esses itens da lista para você ir se planejando, se organizando para que a cerimônia fique boa. Convide os líderes da igreja e autoridades civis para assistir o seu programa. Como você deve fazer com muita antecedência essa lista, você inclui ali convidar os líderes. Aproveite que você tem bastante antecedência e convide o regional, o distrital, o pastor do seu distrito, para que eles possam estar presentes. E se eles não puderem por algum motivo, pelo menos você fez o convite. E autoridades civis também, você pode convidar o prefeito da sua cidade, um vereador, para que eles vejam a importância que o clube tem na comunidade e na igreja. Então isso é muito legal. Aproveite que a antecedência permite que você faça esses convites. Ensaie as partes da cerimônia, isso é fundamental, porque quando você ensaia, a chance de acontecer algum erro, ela pode acontecer, mas é menor. Mas mesmo assim pode acontecer. Agora imagina se você não ensaiar, não é? Então ensaia. Busque um inspirador em vez do exageradamente dramático. Eu vou deixar aqui essa frase só, fale por si mesma. Não apresse a cerimônia, mas cuide que ela se desenvolva fluentemente e sem demoras. Como você tem um programa com horário, fique ali atento. E se você não puder, líder, coloque alguém que cuide do horário para você, que fique dizendo quem vai fazer o quê, de quem é a vez agora, para que a cerimônia flua e tudo ocorra conforme o planejado. Mais uma coisa, mantenha a cerimônia simples, breve e digna.
Esses são 3 pontos muito importantes. É interessante que quando nós falamos de cerimônia, sempre o fogo está incluído. Então, fogueiras de acampamento, reais ou artificiais, iluminação especial ou velas, ajudam a criar o ambiente. Inclusive, se você for usar vela na sua programação, diminua a luz, não apague totalmente, tá bom? Se você for usar vela, de preferência, um conselho pessoal meu, sempre que possível, dentro da igreja, utilize fogo artificial para evitar qualquer tipo de acidente ou fumaça. Existe toda uma técnica, né, para você não usar, para que a fumaça não seja preta e nem o cheiro. Mas se você quiser ter uma cerimônia sem problemas dentro da igreja, utilize sempre o fogo artificial, mas esse é um conselho particular meu. Use a bandeira nacional, a bandeira do estado, a cidade, a bandeira dos desbravadores. E essas bandeiras, elas precisam estar impecáveis e na posição correta. Essa não é uma aula de posição de bandeiras, mas eu quero que você preste muita atenção e hoje tem muito material fácil a respeito para você encontrar a ordem das bandeiras. Eu, particularmente, talvez seja um defeito meu, quando eu entro no programa e as bandeiras estão nas ordens erradas, para mim parece que faltou alguma coisa que poderia ser melhor planejado na cerimônia. Então preste atenção, inclua as bandeiras e inclua a ordem certa. Faça com que os que receberão especialidade, classes, prêmios, passem na frente do grupo para eles se sentirem valorizados. Afinal de contas, a criança conquistou aquilo que ela está recebendo. Então valorize ela e aproveite esse momento. Eu tenho certeza que os pais vão ficar com um orgulho abençoado da criança e vai querer apoiar que a criança participe do clube, ok? Bom, quando você for planejar uma cerimônia, coloque 7 perguntas no seu coração. São só 7. E que se você decorar essas 7 perguntas, você vai ter um planejamento de uma cerimônia eficaz. Primeira pergunta, o que queremos? Então, quando você for reunir a sua liderança para conversar, para planejar uma cerimônia, primeira pergunta, o que a gente quer com essa cerimônia? Qual é o nosso foco? Segunda pergunta, por que fazer? Qual é o objetivo dessa cerimônia? Terceira pergunta, quando fazer? Qual é a data que nós vamos fazer? Quarta pergunta, onde fazer? Qual é o local? Qual é a infraestrutura que nós temos? Outra pergunta, como fazer? Quais vão ser os mecanismos, os recursos, qual é a forma? Outra pergunta, quem é o nosso público? Quantas pessoas são? As acomodações vai conseguir suportar? Quais são as características desse público que vai estar assistindo? E quanto? Orçamento, entradas, saídas e retorno. Perceba que são 7 perguntas que quando você faz essa pergunta lá na sua reunião de diretoria líder, você já consegue ter uma ideia geral de como vai sair a cerimônia. Então ali você, respondendo essas perguntas, você já tem o esqueleto do programa da sua cerimônia. Então é importante você guardar essas 7 perguntas aqui, porque se você responder essas 7 perguntas com a sua diretoria, você já tem mais da metade do caminho andado. Então foca aí, fica de olho nessas perguntas. Algumas orientações interessantes para que dê certo essa cerimônia. Primeiro, foque na comunhão com Deus. Todas as cerimônias do Clube de Desbravadores, ela tem como alvo que Deus seja honrado e exaltado. Então a comunhão com Deus, ela precisa ser levada muito em consideração quando você estiver planejando ou pensando em fazer, e eu digo, qual cerimônia for. Daqui a pouco eu vou falar as principais, mas todas elas, a comunhão com Deus é prioridade, é fundamental. Outra coisa, seria legal se você escolhesse um tema para a cerimônia. Um tema geral para que você tivesse o norte a qual guiar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui? Salvos em Jesus. Então, o tema da cerimônia de hoje é Salvos em Jesus. Então, você vai trabalhar as partes, os louvores, a mensagem, tudo relacionado com esse tema. E isso vai ficar mais organizado. E fica aqui uma dica extra para você. Aproveite, se você tem alguém que conhece de arte, de design, faça um logotipo. Comece a divulgar o logotipo daquela cerimônia no cartaz que você vai fazer e coloque um tema. Loucos por Jesus, da unidade para a eternidade, desbravadores que caminham rumo ao céu, rumo ao Porto Seguro. Enfim, são ideias para que você coloque na sua cerimônia. Outra coisa, não se esqueça que o local precisa ser adequado. E às vezes nós nos limitamos sempre a fazer as cerimônias na igreja. E nem sempre deveria ser assim, exceto
o Dia Mundial dos Desbravadores. Esse, como ele é um programa de uma cerimônia diferente, eu acredito que esse precisa ser feito na igreja para que a igreja conheça os objetivos do clube. Mas as outras, você pode fazer fora da igreja. Aliás, eu lhes digo, você deve fazer algumas delas fora da igreja. Então, preste atenção no local adequado. Outra coisa, a ornamentação. A ornamentação, ela causa assim um apetite para aquele programa. Então eu acho que é muito importante que você preste atenção e você, líder, se você não tiver tanta facilidade, delegue para alguém que tenha facilidade para que o programa esteja ornamentado. E olha que legal, se o programa estiver ornamentado de acordo ao tema da cerimônia. Olha que detalhezinho simples, mas que vai fazer a diferença quando os convidados começarem a chegar. De ver ali, não precisa ser nada extravagante, nada que custe muito dinheiro, mas a criatividade entra em foco aqui e fazem coisas muito lindas. Então fica aí, a ornamentação como uma grande importância. Divulgação. Divulgue a sua cerimônia. Convide os clubes vizinhos, convide o clube do distrito, converse com o pastor para ver se há possibilidade de que seja uma cerimônia distrital. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas você convida os distritos vizinhos através do regional. E principalmente, como eu já mencionei aqui, divulgue nas redes sociais. As redes sociais têm sido um canal de divulgação tão forte, tão poderoso. Faça um cartaz, faça viralizar, faça um vídeo. Use a sua criatividade para que as pessoas venham. Então, se você não divulga, você não pode reclamar depois, porque as pessoas não vieram, você concorda? Lá na sua igreja local, avise o diretor de comunicação, peça para ele que no sábado de manhã, ele passe lá na frente e passe o anúncio para a igreja, tá bom? Não esqueça, esse detalhe é muito importante. Outra coisa, prepare o material com antecedência. Então, se você vai ter uma cerimônia, coloque a mesinha, já deixe a mesinha com os distintivos que os desbravadores vão receber, com as especialidades, deixe tudo preparado. Se é com lenço, deixe o lenço dobrado ou enrolado. Já deixe tudo preparado, não deixe para a última hora. Não permita que ali, no horário que comece a cerimônia, aí começa um desespero para que alguém lembrou de preparar as coisas. Você é um líder que faz a diferença. Portanto, líder, prepare o material com antecedência. Bom, outro item muito importante é a trilha sonora. Às vezes, você vai ter momentos na sua cerimônia onde os desbravadores vão estar recebendo uma insígnia, uma especialidade, o lenço, e vão passar vários minutos em silêncio. Então é importante você deixar combinado uma trilha sonora para ir tocando enquanto a cerimônia acontece, para que os irmãos não estejam conversando, não fique uma cerimônia monótona. Poxa, às vezes é legal para o desbravador, é legal para quem faz parte do clube, para os pais, mas tem muita gente que vai ficar conversando. Então fica uma dica importante aí. E outra dica importante, hoje nós estamos vivendo na era da transmissão, né? E existem algumas trilhas sonoras que, se você não prestar atenção dos direitos autorais que ela tem, cai a live. Então avise com antecedência o pessoal da comunicação, da sonoplastia, para que eles verifiquem, para que dê tudo certo no dia da sua cerimônia. Outra coisa, apresentação musical de qualidade. Olha, a verdade é que o louvor, ele pode elevar a sua cerimônia ou ele pode decair a sua cerimônia. Então tome muito cuidado e aproveite para que você escolher de maneira especial alguém que vá apresentar um louvor que agrade a Deus, louvor de qualidade, para que a sua cerimônia seja abençoada. Então preste atenção nesse detalhe. Não é um detalhe para você deixar de qualquer maneira. Cuide com carinho da apresentação musical da sua cerimônia. Outra coisa, dê prêmios para o desbravador. Ele se esforçou, ele lutou durante todo o ano, ele venceu os requisitos que foram dados para ele. Então, quando for haver alguma premiação, pense com carinho, capriche nos prêmios, porque isso faz com que o desbravador se sinta valorizado e quem não ganhou se esforce para ganhar da próxima vez. Esse é o significado dos prêmios. Então, coloque os prêmios na sua lista. Faça cópia ou projete o hino e os ideais dos bravadores. Hoje nós temos a facilidade do telão, né? Mas eu acredito que o bom e velho papel, ele nunca vai deixar de ter o seu valor. Então deixe ali impresso e entregue, principalmente para aqueles que vão falar ali na frente, no momento dos ideais, para não ter perigo, para ele já ir decorando, e óbvio, na hora ele vai colocar no bolsinho, mas para ele ir decorando, para ele saber, para ele ter segurança. Então, não se esqueça do projetar e também de fazer cópias.
verifique para que a sua cerimônia não tenha um intervalo de tempo muito grande. Às vezes termina uma parte, aí vai começar outra parte, cadê quem vai fazer? Aí fica, né? Aquele momento de silêncio, aí começa a conversa. Líder, eu já falei isso aqui antes. Coloque alguém, se você não tem condições, coloque alguém que seja responsável de organizar o tempo, para que quando estiver acontecendo uma coisa, já esteja outra pessoa ali dizendo, olha, você é o próximo, terminou aqui, você sobe. Porque esse intervalo de tempo, ele demonstra desorganização. E os desbravadores sentem, os pais sentem quando uma cerimônia é desorganizada. Eu sei que você sente também. Então isso vai ajudar a que eles vejam quão organizado você é e essa cerimônia foi. Uniforme. Uniforme, uma das coisas mais legais da cerimônia é que ele incentiva o uso do uniforme, né? Então, que o uniforme de gala esteja impecável para esse dia. Se possível, líder, faça uma inspeção antes de começar a cerimônia. Uma inspeção rápida. Batendo o olho você já consegue ver assim, algumas coisas mais graves, né? E fica para a próxima, para que ele acerte, a não ser que seja algo muito escandaloso, né? Aí você consegue arrumar, ou ainda dá tempo de arrumar. Uniforme impecável das suas crianças. Pensa nisso e faça isso. Bom, existem várias cerimônias que podem ser feitas ao longo do ano. Essas são as básicas. Eu chego a dizer que essas são as indispensáveis, essas são as principais. Então vamos falar um pouquinho delas? Primeiro, a reunião de abertura do clube. O começo geralmente demonstra como vai ser ao longo do ano. E geralmente quando as coisas começam bem, é porque elas vão bem. Então, esta cerimônia precisa ser feita com muito carinho. Nada muito cansativo, nada muito longo, mas algo que impacte o desbravador. É aquela primeira reunião, a cerimônia de abertura do clube. Seria muito legal que nesta reunião tivesse ali as explicações do que vai ser feito no ano. Não esqueçam dos ideais, não esqueçam das bandeiras, não esqueçam de fazer uma cerimônia que chame a atenção. Se for possível, convide um clube que tenha fanfarra, ou se o clube tem fanfarra. É possível também você fazer essa cerimônia fora da igreja, de preferência, se puder ser fora da igreja, mas é aquela reunião onde os desbravadores vêm e eles saem com vontade de participar do clube. Então, use a sua criatividade para que nessa reunião de abertura os bravadores saiam ali pegando fogo com vontade de continuar as atividades durante o ano. Mas alguns detalhes básicos são importantes e esses detalhes você precisa levar muito em consideração. Se fosse possível, seria muito legal também se você levasse a machadinha. E ali com a machadinha, líder, você cravasse a machadinha dizendo, estamos dando início às atividades do clube nesse ano. Olha que legal. Ideias pequenas, básicas, que junto com a sua criatividade, líder, você vai poder fazer muita coisa nessa cerimônia de abertura. Quer ver uma outra cerimônia? É a cerimônia de admissão, de lenço. Então é onde o desbravador vai receber o lenço e passar a fazer parte oficialmente do clube de desbravadores. Essa cerimônia, ela está apta a ser realizada com a criança depois que ele faz o cartão chamado Nosso Clube. Depois que ele faz esse cartão, ele é avaliado e ali tem coisas básicas para aprender. Então, quando ele for avaliado naquele cartão e for aprovado, ele está apto para participar dessa cerimônia. Essa cerimônia de admissão seria legal que fosse uma cerimônia só de admissão, uma cerimônia só onde o desbravador vai receber o lenço. E não junto com outras cerimônias, porque essa cerimônia é especial. Então, essa cerimônia, quando ela for acontecer, o desbravador, pela primeira e única vez, ele vai poder usar o seu uniforme de gala sem o lenço. E só neste dia. Então ele vai lá com o seu uniforme, todo impecável, bonito, sem o lenço, e lá ele vai receber o lenço do seu padrinho. Então ele vai receber o lenço e vai passar a fazer parte oficialmente do clube de desbravadores. Então, preste atenção, líder, para que essa cerimônia seja uma cerimônia inesquecível. Eu guardo com muito carinho o dia que eu fui investido, a ponto de que quando eu fui investido em líder e troquei o lenço, eu tinha um sentimento tão grande, um carinho tão grande pelo meu lenço, que a cerimônia de líder, eu tinha que colocar o meu lenço no fogo. E eu comprei um lenço para colocar no fogo, para eu guardar aquele lenço que eu usei com tanto carinho. E esse carinho eu peguei no dia da cerimônia de admissão. Então faça com que seja inesquecível para o seu desbravador também. Outra cerimônia é o Dia Mundial dos Desbravadores. Na verdade, a gente coloca aqui como cerimônia, mas é um programa da igreja local.
Sempre no terceiro sábado de setembro, esta cerimônia acontece, e eu quero dizer para você, líder, que se alguma cerimônia deixar de acontecer na sua igreja, ok, mas se essa cerimônia deixar de acontecer na sua igreja local, tem alguma coisa errada com a sua liderança. O Dia Mundial dos Desbravadores tem que acontecer na sua igreja, e lá, e por isso que eu mencionei no passado que precisa ser na igreja local, porque você vai contar para a igreja qual é o trabalho que o clube vem realizando. Então esse é um momento especial onde você vai ornamentar a igreja, nós já falamos sobre isso. Hoje está cada vez mais criativo, né? Tem pessoas que colocam lenço em volta da igreja, dentro da igreja. Faça com que seja uma data inesquecível. Bom, como é um culto divino, não tem muito o que mudar na doxologia, mas coloque os desbravadores para participar, coloque ele para retirar oferta, coloca o desbravador para pregar, se for possível, coloca o desbravador na recepção, coloca o desbravador para fazer a mensagem musical. Utilize, porque muitas vezes esse é o único momento que a criança vai ter oportunidade. Então, na hora da mensagem, do culto divino, seria muito importante que você não fizesse investidura nesse momento, admissão de lenço nesse momento. Quer fazer? Tem que fazer? Ok. Você pode fazer num sábado à tarde, você pode fazer na sexta à noite, porque às vezes a gente vai colocando tanta coisa nesse dia, que quando chega na hora principal, que é a hora da mensagem, o tempo já estourou. Então presta atenção, líder, para você fazer desse momento a palavra de Deus como o mais importante, mas sem deixar de valorizar esse dia especial, mostrando para a igreja o que esse dia significa. Portanto, preste atenção nisso. Então você pode fazer uma programação com mais tempo, mas o Dia Mundial dos Bravadores é um dia que deve ser registrado com fotos, é um dia que deve ser de muita alegria, um dia muito especial. Então não esqueça que nesse dia tem que ter a entrada das bandeiras, tem que ter os ideais, o uniforme de gala deve estar impecável. E assim, uma vez um diretor me falou, pastor, eu estou perdido com o Dia Mundial dos Bravadores. E talvez seja essa a sua realidade também, líder. O dia está chegando, né? Setembro está logo aí. O que eu vou fazer? Calma. Todos os anos a divisão sul-americana envia um sermão e o roteiro da programação. Se você tiver perdido, é só seguir o roteiro. Tudo que está ali, você segue e vai dar tudo certo. Agora, se você quiser fazer algo diferente, fique à vontade. Mas se você se sente inseguro, faça o programa que a divisão sul-americana manda. E vai chegar em breve para você. E é só seguir o roteiro e vai dar tudo certo. Mas Dia Mundial dos Bravadores na sua igreja, eu repito, tem que acontecer. A igreja tem que saber o que está acontecendo com o clube durante o ano e esse é o momento ideal para que isso aconteça. Condecoração de especialidades. Essa cerimônia ela deve ser a mais simples, porém digna também. Por que a mais simples? Porque a gente entende que um desbravador ele deve fazer várias especialidades durante o ano, que você, líder, promova essa especialidade e ele seja aprovado. Então, como ele vai ter várias especialidades ao longo do ano, então a ideia é que seja simples, porque ela vai acontecer em diversos momentos. Uma cerimônia de abertura do clube, na cerimônia de encerramento do clube, no Dia Mundial do Desbravador, na parte da tarde, enfim. Então a ideia é que você promova realmente bastante especialidade, que ele seja aprovado a ponto de que se torne uma rotina, algo comum que essa cerimônia aconteça. É por isso que eu digo que ela é a mais simples de todas. A investidura. O desbravador, ele vai participando do seu caderno de atividades, do seu cartão. E é como se fosse uma matéria da escola. Então, quando ele termina de realizar todas as atividades, ele está apto para receber o distintivo. Então, ele vai ser investido, ele vai receber o distintivo no seu uniforme. Então, é um momento muito especial, é como se fosse um momento de formatura. E como é um momento importante, ele perde o sentido se você ficar fazendo sempre. A ideia é que tenha pelo menos 2 vezes por ano. No final do ano, na cerimônia de encerramento, quando ele termina, enfim, o seu cartão, ou na metade do ano para aqueles que ficaram atrasados. Na metade do ano ou até no Dia Mundial do Desbravador, em algum momento dá para fazer também. Mas se você ficar fazendo sempre, então perde o sentido. Lá na escola não é assim que funciona, né? A graduação vai ser em agosto, em abril, em fevereiro. Não, tem os momentos certos. Então,
A mesma coisa deveria acontecer com a investidura. E nesse dia deve ser feito um programa muito especial, com todas aquelas dicas que eu dei lá no começo. Mas alguns detalhezinhos importantes que a gente precisa saber. Primeiro, que o uniforme precisa estar impecável para que ele receba. E segundo, somente líderes investidos podem colocar os distintivos nos desbravadores. Então preste atenção, diferente de uma cerimônia de admissão, por exemplo, onde ele pode convidar o pai dele para colocar o lenço, por exemplo, na investidura, só um líder investido. Então, fique atento para que esse momento seja marcante e especial na vida do desbravador, ali dos 10 aos 15 anos fazendo as classes. Aqui está um voto de investidura que deve ser feito após o final. Esse voto é exatamente uma sugestão que dá o manual administrativo, onde você fala para ele da importância daquele momento, de que ele viva de acordo com aqueles ideais a qual ele se graduou, e também se um dia ele deixar de crer ou de viver, que ele devolva o distintivo. Então, é importante que esse voto seja feito ou pelo regional, ou pelo pastor, ou pelo líder maior da cerimônia, mas não seja lido, porque aí perde significado. A importância é que chegue de coração para coração, mostrando que nós acreditamos na criança, mas que há uma grande responsabilidade em receber esse distintivo. Então esse voto, ele sempre deve estar incluído no programa. A cerimônia de encerramento do ano, se você começou bem com a cerimônia de abertura, você precisa terminar ainda melhor, para que no ano que vem eles tenham vontade de continuar. Então é o momento de você fazer a investidura. A insígnia de excelência, se você não deu no dia do desbravador, que pode ser dado também, você pode dar na cerimônia de encerramento, você pode fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu e já pode lançar os desafios do ano que vem. Campuris, enfim, atividades, para que eles fiquem com aquele gostinho de que hora que volta ao clube ano que vem. Então, faça de maneira que seja especial. Se você cravou a machadinha na cerimônia de abertura, agora você retira a machadinha na cerimônia de encerramento. Tá bom? Bom, vamos agora para a segunda parte da aula, que é sobre os eventos. Além das cerimônias, os eventos fazem parte do programa do Clube de Desbravadores e podem ser realizados nível local, distrital, regional, campo, união e divisão. Existem 4 eventos que são os principais. Então, vou ficar só nesses 4 eventos, para a gente não se estender muito, mas você pode e tem criatividade para criar outros eventos, sempre em parceria com a associação, com o pastor, mas esses são os principais e eu quero falar deles aqui. O primeiro são as feiras. As feiras é o momento do desbravador apresentar o seu trabalho para a comunidade. Então, é uma oportunidade que a comunidade conheça o trabalho dos desbravadores. O que é a feira? São estandes onde você vai apresentar os trabalhos que você fez. Elas podem ser até mesmo de caráter comercial. O desbravador pode vender e arrecadar um fundo para o clube. Então, também deve ser planejado com antecedência, convidar as pessoas para participar dessa feira, desse evento. E aqui eu coloquei um exemplo das coisas que podem ser apresentadas naquele dia. Então, perceba que tem muita coisa. E também pode ser feita alimentos para serem vendidos lá na feira. É um momento especial. Eu já participei de feiras a nível de região e a nível de associação. E foram, assim, momentos muito marcantes para o meu clube que eu participar da feira. Então, sempre que tiver uma feira promovida aí na sua região, no seu distrito ou na associação, participe, leve todos os materiais e aproveite para divulgar o seu clube. Outro evento são os desfiles. Olha que interessante esse texto da irmã Ellen White. A natureza e a importância da nossa obra são julgadas pelos esforços que se fazem no sentido de apresentá-la ao público. Quando estes esforços são poucos, a impressão dada é de que a mensagem que pregamos não mereça atenção. Sabe por que eu coloquei esse texto aí? Porque quando nós formos convidados para participar de um desfile, nós temos que fazer do nosso melhor. Nós temos que fazer de maneira que as pessoas vejam que nós somos um clube disciplinado, organizado. Por isso, primeiro, participe do desfile, mas coloque ele na sua agenda. Planeje com antecedência como vai ser, como vocês vão marchar, como está o uniforme, se tem alguma coisa para arrumar, você vai ter tempo. Você pode entrar
com o seu clube em blocos temáticos, né? Um grupo entra com pioneiria, um grupo entra com a Ordem Unida, um grupo entra com a fanfarra. Você pode convidar o seu pastor líder para que esteja no palanque nesse dia, porque isso vai trazer assim, uma referência muito importante. Se lhe der a oportunidade, quando chegar no palanque principal, onde estão as autoridades, faça uma evolução de Ordem Unida. E tudo isso planejado fica muito lindo. Então, assim, o clube pode ser convidado a desfilar, às vezes, no aniversário da cidade, em 7 de setembro, ou até mesmo um desfile convocado pela associação para divulgar o clube na cidade, ou convocado pela região, independente de qual seja, faça o seu melhor. Lembre-se que as pessoas estão olhando e as impressões que nós passamos para elas, e principalmente no desfile, também marca o seu coração. E eu conheço várias crianças que decidiram participar do clube depois de assistir a primeira vez a um desfile. Então não esqueça da bandeira, tratada com honra, dignamente, o nome do clube, tudo ensaiado com antecedência, e esse desfile pode tirar bastante foto porque ele vai ficar marcado para sempre no coração da criança. O penúltimo evento que nós vamos falar nesta aula são os campuris. O Campuri é uma reunião de clubes onde eles se encontram para celebrar, para adorar a Deus, para passar momentos juntos. Eu não posso dizer que esse evento ele é o único que faz o clube existir, mas eu não posso também deixar de dizer que esse evento é o principal que faz o clube existir. As atividades do clube, muitas vezes, eles estão envolvidas na participação do clube no Campuri, porque o Campuri, seja ele de região, de associação, de união ou de divisão, eles entregam para você o manual de orientação e durante o ano você tem que ir cumprindo requisitos. Então os requisitos que você vai cumprindo ao longo das atividades do clube é para participar do Campuri. Perceba que atividade importante que evento importante é o Campuri. Então ele vai participando a ponto de que quando você chega no Campuri, você já tem mais da metade dos pontos do evento. Então vá e participe, mas lembre-se que a preparação é o que de fato vai fazer a diferença lá no evento. Campuri não é uma competição. Por quê? Porque você pode, junto com todos os clubes, tirar a categoria máxima. Competição seria se só um clube fosse o campeão. Todos os clubes podem ganhar a categoria máxima. Porém, aqueles que ganham, legal, fizeram bem o seu trabalho, vão ser ali mencionados, e os que não puderam, eles se animam para que na próxima eles façam o seu melhor. Mas acima de tudo, particularmente, os meus momentos mais profundos com Deus, inclusive o meu momento de conversão, inclusive o meu momento para ser um pastor, aconteceu num Campuri. Então, eu tenho visto ao longo dos anos o quanto o Campuri tem transformado vidas. Eu conheço crianças que chegaram no clube assim, sem mais esperança, dos pais, dos psicólogos, de quem os atende, e quando chegaram no clube, hoje são pessoas, meninos e meninas, homens e mulheres de bens, cristãos, e pessoas que fazem a diferença no mundo. E isso porque o clube trabalhou e os levou até essas atividades, até esse evento, até o Campuri. Então, uma dica para que você faça bem feito, receba o manual de orientação, planeje com a sua diretoria como você vai colocar aquilo em prática. E aí você vai ter que ver os recursos, porque vai exigir recursos, a área de acampamento, a data de inscrição, o ônibus, a alimentação, o seguro. Então você começa a planejar o Campuri para que quando chegue o dia você possa participar. Então assim, líder, eu vou dar um conselho para você baseado no que eu vivi ao longo dos anos. Se o líder fala, nós vamos para o Campuri, vocês vão. Se o líder falar, eu acho que não dá, está muito em cima, está muito difícil, vocês não vão. Então, a ida no Campuri depende do seu esforço e da sua decisão. Portanto, eu quero incentivar você, que está me ouvindo nessa palestra, a colocar o Campuri como algo no seu coração, no coração do clube, porque vai fazer a diferença na vida das crianças. Último evento são os congressos. Os congressos também são realizados a esses níveis que eu falei, e o congresso ele tem uma espinha dorsal, que é trazer treinamentos e trazer a oportunidade para o desbravador fazer atividades comunitárias. Então, quando você for fazer um congresso, que é parecido a um programa da igreja,
mas é um congresso com os desbravadores. Ali tudo deve estar relacionado aos desbravadores e inclua nesse congresso treinamento, outra vez, e atividades comunitárias. Então, se você lembrar essas duas coisas, sempre que você fazer o seu próprio congresso, não se esqueça, sempre que você for participar, vá com muita alegria, com muita disposição, porque também é o momento do clube ser conhecido, de usar o uniforme de gala e mostrar para a sociedade quem o clube é. Bom, eu espero que essa aula tenha contribuído com você, eu espero que a sua liderança seja fortalecida e que os eventos e cerimônias lá na sua igreja seja para honrar e glorificar o nome de Deus. Que Deus sempre esteja com você e com a sua liderança, é o meu desejo e é aquilo que eu torço que aconteça com você. Um grande abraço, Maranata!